Boa noite, hoje é o dia 11 e... 11? Deixa eu ver aqui no celular. É 11. E hoje eu queria falar um tema um pouco sensível, um pouco... Não sei nem como dizer sobre o que. É falar sobre a dor, né? A dor. Todo mundo tem dor, né? E como eu entendo e vejo um pouco sobre a dor. E... Interessante que, na minha perspectiva, talvez tenha outras pessoas que interpretam dessa forma, mas cada um tem a sua tipo de interpretação, né, com relação à dor. E a forma como eu acredito é que talvez não, eu acredito que exista três tipos diferentes de tipo de dores, né? É a dor do corpo, que é a mais comum, né, que é você chutar um dedinho na quina da porta, você raspar o joelho, dor de cabeça, dor de barriga, aquelas mais comuns, né? E é muito fácil, né, aliviar esse tipo de dor. Essa dor geralmente é aliviada com ou medicação ou com a massagem. Para algumas pessoas é fazer uma viagem. E, e... Não, fazer viagem é para o segundo tipo de dor, que é a dor da alma. E já então falando da dor da alma, que eu entendo mais como se fosse a dor associado à metafísica, né, que são as emoções, então, e sentimentos, porque eu acredito que a dor seja uma coisa que, se não passa para o sofrimento, ela contribui muito para a construção e para a evolução pessoal de cada indivíduo. Que no meu caso contribuiu muito essa dor inimaginável do... Não inimaginável, né? Mas é uma dor assim diferente, né? Que ela é contra-intuitiva, né? Por exemplo, o divórcio dos pais. Geralmente as pessoas casam não com o pensamento de separar, né? Mas aí quando passa a ser contra-intuitivo, um outro exemplo seria a dor de um pai e a mãe perder o filho, né? Porque é contra-intuitivo. Geralmente os pais falecem primeiro, né? Então essa dor que é meio que contra-intuitiva, meio que pega de surpresa, né? E no âmbito emocional, a forma que passei por essa trajetória de superação dessa dor foi criando uma espécie, também eu não posso chamar de identidade de dor, ou áurea de dor. Na verdade é um véu, uma blindagem. É complexo de explicar, eu penso em fazer mais vezes esse vídeo falando sobre a dor, só que de uma nova ótica, de uma nova perspectiva. Mas a dor da alma, a raiva, ódio, todos esses sentimentos de angústia que acaba gerando ansiedade, para mim parece que ela está associada muito a um sentimento interno do que um sentimento ou uma emoção externa. Por exemplo, não há como ninguém infringir, a grosso modo assim, a dor da alma a uma outra pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa conseguiu a medicação ou um alívio dessa dor interna, que no meu caso eu utilizei um filtro, né? O filtro que eu utilizei, eu acho que dá para chamar de perdão, porque se a pessoa quer tocar nas minhas emoções, tocar na questão dos meus sentimentos, pelo estoicismo e tudo mais, eu aprendi que o controle emocional em que as pessoas infringem a dor com relação a mim não seria possível se eu entendesse que, de acordo com as perspectivas e da realidade de cada pessoa, elas estariam falando uma frase, ou direcionando algo egoísta, ou faltando com respeito, estariam mais por fazendo isso, diz mais sobre elas do que sobre mim. Então, de certa forma, eu perdoar por ela ser assim e me infringir essas coisas, não chega a me atingir. Então, não chega a tocar e infligir dor na minha alma, né?
É estranho isso. É até difícil explicar esse ponto, mas nesse quesito, eu até penso assim que quando eu estou conversando com alguém, por exemplo, e eu desejo entender profundamente uma outra pessoa, eu até mesmo para tentar entender a forma como ela quer passar uma ideia, eu tiro esse filtro do perdão e aí eu sinto muita dor da alma porque eu me coloco de uma forma tão forte no lugar do outro, no lugar da outra pessoa, que quando ela conta algo que tá acontecendo na vida dela, ou percebendo algumas coisas, isso começa a me afetar tanto, me dá uma angústia tão grande. E aí eu preciso colocar esse filtro, e esse filtro não é ou não é. Esse filtro aparentemente dá para regular a intensidade de dor para sentir com relação ao outro. Eu não consigo explicar. Deixa eu tentar explicar assim, por exemplo, parece que as pessoas ficam mais comovidas de acordo com as interações sociais próximas e não comovidas tanto com as interações à distância, né? Tem tanta gente falecendo nas guerras lá do outro lado do mundo e ninguém está comovido, simplesmente pela ausência de informação ou ausência de não ter empatia de saber o que está acontecendo lá do outro lado, simplesmente por não se importar, ou simplesmente porque viu, vamos supor, um avião caindo aqui ou ali próximo, que passou uma matéria na TV e várias pessoas começaram a comentar ou compartilhar, e ela ficou comovida com a dor e teve empatia porque chegou a acessibilidade da dor nela. E nesse caso, a terceiro nível de dor é um pouco mais complexo porque seria a dor espiritual, a dor do nível do espírito. E é até difícil falar isso porque é uma dor que quando você decide sentir ela, não tem como. É insuportável. Como que pode, num dia chuvoso, você conseguir dormir pensando que tem algum morador de rua na chuva passando frio? Não tem como, não tem como, não tem como. Então, pelo mesmo modo que a pessoa cria uma blindagem de não querer saber o que está se passando do outro lado do planeta, aparentemente todos os tipos de pessoas não ficam pensando nesse tipo de coisa, né? Ou criam esse véu também de que, pô, o que isso tem a ver comigo? Mas era pra ter a ver, sabe? É estranho, é curioso. Esse é um vídeo que eu não consegui ainda me expressar direito. Talvez porque eu tenha muitas dores acumuladas, mas o que me mantém na serenidade é estar também guardando essas dores numa caixinha e só liberar elas em doses que eu consiga suportar para interpretar elas e de certa forma, não tudo de uma vez, né? Porque senão me causaria muito sofrimento, angústia e eu poderia até mesmo me prejudicar muito. Já tentei uma vez, não vou dizer que não, decidi receber essa dor de uma vez só. Falei assim, o que será que acontece se eu sentir intensamente toda essa dor e essas coisas que eu tô acontecendo na minha vida? E nossa, é uma coisa assim que eu não desejo para ninguém. É um sentimento de tortura da alma, sentindo que a alma está em chamas. Nossa senhora. Bom, esse foi um vídeo que não gostei muito desse vídeo, do desempenho dele, porque parece que eu falei e não falei nada, mas geralmente todos os vídeos é assim, né? Tô tentando melhorar um pouco nisso porque eu não tenho roteiro, não tenho nada, simplesmente dou play aqui e tento falar de forma natural. Até mesmo para eu conseguir no dia a dia também me expressar um pouco melhor para as pessoas esse tipo de sentimento, esse tipo de coisa, esse tipo de tema. E utilizando exemplos e temas da minha vida. É porque eu utilizar exemplos de que eu senti dor, isso ainda no momento está mexendo um pouco comigo, porque eu falar sobre as minhas dores é trazer as dores para o momento presente, e trazer elas para o momento presente vai fazer com que eu tenha um sentimento ruim.
negativo, vamos supor assim, sei lá. E hoje o dia foi meio tenso e não tava querendo trazer sentimentos negativos e ruins. Acho que foi por isso que talvez eu senti vontade de falar sobre a dor. Mas vai entender. É isso. Vou fazer de novo depois, outro dia.